Oi pessoal, bem-vindos a mais esta aula. Aqui eu estou mostrando para vocês um pouco como eu estou fazendo o acabamento desta tela. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, nesta fase de acabamento, é que eu acho importante vocês fazerem o acabamento, fazerem o acabamento de pé, tá pessoal? Não sentado. Você consegue mais ou menos visualizar muito melhor se você não tiver em posição sentada. Sentado você não consegue muito a visualização do acabamento do que se você fizer aquele, eu estou fazendo aquele, de pé. Aqui você olha para, você faz um toque, você faz uma coisa no acabamento e você pode dar uma distância e avaliar o que você está fazendo. Sentado você perde um pouco esta visão, tá? Então eu recomendo que nessa fase aqui, você faça aqui, um acabamento de preferência em pé, tá? Aí é uma preferência minha, vocês podem experimentar, fazer da sua maneira, mas você vai notar que se você tiver uma certa distância do motivo, inclusive aqui, para você segurar o pincel, fica muito mais fácil dar a pincelada, você tem uma amplitude maior aqui da tela. Olha aqui, facilita muito o seu trabalho. Facilita muito a pincelada também, tá? Então se você mantém uma distância, você pode enxergar melhor o que você está fazendo e o que você tem de acertar aqui, entendeu? Manter uma certa distância ajuda muito no acabamento, a gente vê melhor os detalhes e consegue fazer as correções com maior facilidade. Quando você está de pé, você não vê tantos defeitos assim e não vai ter uma visão assim, tão específica do que se você tiver fazendo ele em pé. Tá certo, pessoal? Então vai fazendo o acabamento, vai moldando aqui o seu trabalho, né? Afastando, olhando, ver aonde você tem de refinar, aonde a borda aqui está com defeito, aí você vem e vai corrigindo,
nesta fase aqui e a pincelada também, ó, você vai ter muito mais firmeza na pincelada, você segurando o pincel com uma distância maior. Aqui eu estou usando, nesta fase aqui do acabamento, eu estou usando o Liquin Fine Detail. O Liquin Fine Detail, como eu já expliquei, da Winsor & Newton, ele é ótimo para essa fase de acabamento. Coisas mais delicadas, né, pessoal? Ó, bordas mais delicadas. Você vai fazendo, faz uma camada hoje, depois deixa secar, depois no outro dia vai fazer uma outra camada. Há relatos aí de pintores aí como Rafael, como mesmo Leonardo da Vinci, em que o artista fez, mesmo os grandes mestres da pintura, chegam a fazer numa obra aí 30 camadas, entendeu? 30 camadas para ir acertando bem devagar, vai. É uma coisa mais assim demorada. Você tem de ir acertando aos poucos, ó. Nada acontece assim da noite para o dia, né? Você tem que ir tirando os defeitos, tá? Vai tirando os defeitos, vai corrigindo. Corrigindo os detalhes. E outra coisa que eu recomendo é que você encontre um ambiente em que você se adapte bem à claridade. Mais ou menos não seja, às vezes num ambiente muito claro, nesta fase é prejudicial para você, para fazer o acabamento, porque você, caindo muita luz em cima da tela, você perderá um pouco o controle das cores aqui. Eu prefiro aqui nessa fase de acabamento pôr um ambiente onde tem uma luz natural, mas que seja uma luz mais fraca, tá certo? Se eu faço aqui numa luz muito intensa, eu posso perder um pouco, no meu caso, eu posso perder um pouco o controle aqui das tonalidades. Vai de cada pessoa, né? Se você se adapta, mas eu sempre nessa fase de acabamento eu gosto de regular a iluminação ao meu gosto, né? A minha preferência. Então aqui eu estou terminando mais uma camada. Nessa fase aqui eu acertei ainda um pouco o rosto, aqui o rosto eu acertei um pouco, dei um pouco mais de luminosidade aqui eu vou dar um pouquinho de vermelho. No nariz sempre entra bem um pouquinho de vermelho aqui, ó. Aqui também, tá?
acertei um pouco a luz aqui, clareei um pouco aqui. Aqui eu clareei um pouco ainda. Ainda vou acertar um pouco aqui. Um pouquinho de amarelo. Ó. Para não ficar tão intenso, olha. Tá meio intenso aqui, ó, então eu tiro, ó. Pronto, ó. Esse tipo de pintura, pequeno detalhe faz uma diferença. Por exemplo, um pontinho que esteja errado aqui, um detalhe aqui já tira a naturalidade da pintura. E de longe, fazendo assim como eu estou fazendo aqui, ó, você usando a pincelada de longe, você consegue equilibrar bem o claro, o escuro, a claridade. Aqui, ó, eu intensifiquei um pouco a claridade aqui nesse ombro, aqui nessa parte do seio aqui, nessa luz que entra nessa parte aqui também eu dei uma intensificada na luz. Mas é incrível aqui nessa parte que um pequeno toque errado você tira a naturalidade da pintura. Então é um jogo, você vem com o pincel, olha como eu seguro o pincel, suavemente, ó. Quero ressaltar um pouco aqui, ó. Quero ressaltar um pouco aqui, ó. Vai corrigindo, você vai olhando, vai vendo aqui um pouco mais escuro, entra um pouco mais de preto aqui, ó. E vai corrigindo, vai acertando. É importante aqui você, como eu falei para vocês, você manter a distância, né? A distância aqui é o... que vai ajudar você a fazer, ó. Precisa um pouco mais de claridade aqui. Já viu a claridade, ó? Tá certo, pessoal? Então aqui é essa fase de acabamento, vou fazer aqui hoje, depois nós vamos deixar secar essa parte e faremos
novas correções, novas etapas aqui. Aqui é importante, mas para você ver, para que vocês entendam o procedimento aqui, tá? A técnica, né? A técnica e vamos melhorando esta tela. Vamos com muita delicadeza, nós vamos acertando. Acertando aqui, né? E vai lavando o pincel, né? Quando você vai acertando, corrige uma coisa, daí você vai voltar com a cor outra vez, que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu tenho de dar um pouco de claridade, você limpa bem o pincel, porque se você não limpar o pincel, você suja toda a parte que você pintou. Então aqui, ó, eu dei claridade aqui, ainda vou dar mais claridade aqui, ó. Claridade aqui, nesse braço aqui, ó. Eu acho bom aqui nessa transição aqui, ó, colocar um pouquinho de vermelho. Colocar um pouquinho de vermelho aqui, que normalmente quando se tem um pouquinho de vermelho aqui fica mais natural, tá? Agora eu limpo o pincel e eu tiro um pouquinho aqui, ó, da onde eu coloquei com o pincel seco. Ali eu tiro um pouquinho aqui, ó, na parte do claro, eu misturo um pouquinho com aquele vermelho que entrou aqui na borda. E fica, de longe, fica mais natural. Não fica aquela coisa chapada, né? Aquela coisa muito... Então, sempre que você tiver uma curvatura assim, que você queira acertar um pouco, você pode fazer como eu fiz aqui. Coloca aqui um pouquinho de vermelho, ele pode colocar também um pouquinho de verde. O verde entra bem junto com o vermelho, quase num verdáceo, né? E equilibra bem essas transições aqui, lembra aqui, ó, que a parte inferior aqui, ó, essa parte aqui é sempre mais escura, né? Porque tem mais sombra. Tá? Tem mais sombra, então ela é mais escura, tá? Então, ó, o que eu queria mais ressaltar nesta aula, nesse acabamento aqui, é para vocês verem como que eu faço, tá? Qual é a sequência de procedimento aqui no acabamento, né? E o grande segredo aqui, como eu falei para você nesta aula, é você afastar do motivo, tá? Você não ficar grudado aqui com o motivo, você afastar do motivo e deixar uma luminosidade adequada para a tela. Daí, se você afastar do motivo, deixar uma luminosidade adequada e vir com o pincel assim, como eu estou segurando aqui, e vai trabalhando, você vai fazer um ótimo acabamento, viu? Não tem jeito de errar, você pode ir corrigindo, tá? Vai fazer um ótimo acabamento, vai estudando as transições, vai estudando o claro e escuro, vai estudando aqui o tecido, vai retocando, vai acertando passo a passo. Não pode querer fazer esse acabamento tudo no dia. Faz um pedaço hoje, amanhã faz outro pedaço, agora aguardo aí alguns dias
e farei outra camada, né? Normalmente tem muitas camadas mesmo. Como eu falei, tem pintores da antiguidade aí que faziam 30 camadas numa tela para ir acertando. Você não consegue fazer todo o acerto numa mesma etapa, mas devagar você vai acertando e vai corrigindo. Tá certo, pessoal? Então aqui foi mais uma camada. Nesta camada, ressaltando, eu acertei um pouco a claridade aqui. Dá um pouquinho, né? Eu acertei um pouco a claridade aqui, ó. Eu quero que fique mais natural, né? Acertei um pouco a luminosidade no ombro. Acertei se for um pouquinho de amarelo aqui, também vai jogar um pouco de luz aqui, vai ficar interessante. Para não ficar tão branco, né? Tá meio branco demais, eu vou colocar aqui um pouquinho de amarelo para equilibrar aqui, ó. Às vezes não é branco, né? Às vezes é o amarelo que... Aqui é o branco com um pouquinho de amarelo indiano, ó. Então daí vou fazer uma luz aqui bem, ó, com o dedo, ó. Uma luz natural, né? Aqui também, ó, mesma coisa eu fiz aqui, o branco, ó, você coloca aqui um pouquinho, umas pinceladinhas bem de leve, você vai e você corrige, você vai acertando aos poucos. Se você às vezes quer acertar muito, muito rapidamente, você pode perder o controle aqui da luminosidade e estragar a sua pintura. Você vai acertando muito aos poucos, vai entrando bem devagar com a luz, com a sombra, vai entrando suavemente, sem pressa, né? Vai equilibrando bem devagar. Daí a coisa fica natural e você não perde a dinâmica da tela. Tá certo, pessoal? Então, aguardem aí mais uma aula do nosso curso de desenho e pintura do Hotmart e estaremos melhorando esta tela, fazendo outras camadas e acertando esse acabamento. Grande abraço e até a próxima aula.